Fada azul em maternidade e realização pessoal. Será que dá para conciliar as duas coisas? Porque maternidade é uma tarefa para uma vida toda e realização pessoal também não pode ficar para trás. Então vem comigo, vem para esse quadro que tá ótimo, em que a gente vai ter muitas dicas da Carla, uma mãe muito especial. Fada azul em maternidade e realização pessoal. Não é fácil, não é sim de uma hora para outra, é caminhando, superando grandes dificuldades. Ser mãe é um bom desafio para uma vida toda. Então eu estou aqui com a Carla Cachos, essa empresária maravilhosa que faz a cabeça de muita mulher e também a própria cabeça, valorizando o que ela tem de original, que são esses caixinhos lindos. Então eu trouxe ela aqui para a gente bater um grande papo sobre essa vida privada da Carla, tá bom, pessoal? Ai, Carla, e aí? O sufoco dessa mãe Carla Cachos. Vamos lá. O que é ser mãe, né? Com essa multitarefas que a gente faz, com todas essas questões de vivência que a gente precisa ter, do social, do trabalho, com filhos, em casa. Então, não é fácil, não é brincadeira, mas nós não podemos parar, sentar e ficar se lamentando e chorando e perguntando o porquê de tudo isso. A gente só tem que ir, só isso. É esse movimentar-se. A Carla tem 2 filhos, uma menina e um menino. A menina tem um diagnóstico. Sim. E o menino tem outro diagnóstico. Então são 2 crianças especiais. Sim. E aí? E a Carla não morreu. Tá aqui, vivinha, inteira, fazendo sucesso como ela própria. Então, como sobreviver, Carla, como um ser individualizado, com personalidade própria, sua realização, diante de uma demanda grande que são 2 filhos especiais? Então, como é isso? Primeiro veio o Cauã, né? O Cauã hoje está com 11 anos. E é uma criança que me ensinou muito e me ensina até hoje, né? Apesar das dificuldades que ele tem, mas ele me mostrou que a gente não pode olhar para as dificuldades. A gente tem que olhar para o lado bom da vida, né? Ele tem uma vida, ele faz de tudo, é uma criança independente e que depois de 7 anos e meio... resolvi ser mãe novamente. E veio a Isa. A Isa hoje está com 3 e teve um diagnóstico de um transtorno do espectro autista. Então, como é isso? Eu lido com 2 crianças em idades diferentes, comportamentos diferentes, personalidades diferentes, e que eu preciso aprender todos os dias como é isso. Ou seja, a gente acorda e faz um dia por vez. Não dá para fazer um grande planejamento, mas ao mesmo tempo também dá para planejar algumas coisas boas. Não é abrir mão de uma vida própria. Exato. Então assim, quando o Cauã nasceu, por exemplo, eu fui muito elogiada no CRER. Porque eu chegava lá, sempre bem arrumada, levava ele todo bonitinho, de banho tomado, cheiroso. Por quê? Um charme. Inclusive, ele virou modelo. Foi pra passarela, a gente fez muitos projetos juntos. Sim. E eu nunca deixei de ver beleza diante das situações, né? E eram muitos problemas. Cauã já fez 8 cirurgias. Então, é um dia de cada vez. Como é isso? A gente não pode se enterrar e simplesmente achar que a gente está morta. Não.
A gente tem que estar mais viva do que nunca. E um parêntese aqui, não pode deixar ninguém também enterrar a gente. Exatamente. A gente tem que manter viva e isolar pessoas que querem nos enterrar ainda. Porque ainda tem disso, né? Infelizmente, a gente lida, eu acho que a gente, nesse papel de mulher, de mãe, a gente lida com pessoas que não querem ver a gente bem. Mesmo com tantas dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia. E o Cauã, ele está assim, crescendo, se desenvolvendo muito bem. Sim. E a gente vê assim, o Cauã na escola, o Cauã interagindo com a irmã. Uhum. E eu também vejo a Carla viajando sem os filhos. Sim. Que é importante, porque além de filhos, a gente tem uma vida. E essa vida a gente precisa preservar. Porque os filhos, eles crescem e vão embora. E a gente fica. E a gente, quando a gente não aproveita o tempo que a gente tem enquanto jovens, enquanto mulheres vivas ali, a gente vai se enterrando a cada dia. A gente vai perdendo um pouquinho da gente. A gente vai deixando a nossa essência ir embora. E algo que me chama a atenção na Carla, exatamente essa essência. Muitas vezes a gente quer mudar tanto essa essência. Aí vou dar o exemplo do cabelo. Não que a gente não deva alisar o cabelo, cortar, pintar de cores diferentes, tudo isso é válido. A cabeça de cada um é de cada um. Mas também valorizar aquilo que é o original. Sim, valorizar aquilo que é nosso. Que a gente nasceu de uma forma e o rosto, o nosso cabelo, é a nossa moldura. É a moldura do nosso rosto. Então, assim, ele foi feito proporcional para o que você é. Então, assim, não que eu julgue as pessoas que vão alisar o cabelo, como a Ana Paula falou. Cada um faz o que bem quer, o que bem deseja, né? São escolhas que a gente não pode virar regras, né? Que você não vai alisar, que você não vai fazer isso. Não, mas se a gente começar a enxergar algo dentro da gente, né? Que é esse original, que o Cauã me mostrou. Muito bem. Muito isso. Por quê? Porque isso é só um cabelo. A questão dele, que é a aparência, né? Que é a síndrome que ele tem, que é alguma coisa que é física, ele não vai mudar nunca. Ele nasceu, vai crescer e vai morrer dessa forma. Então a gente tem essas oportunidades de ver o que está dentro da gente, essa essência que está dentro da gente que não pode morrer e que a gente não pode deixar que outras coisas sobressaiam a essa essência. E é incrível porque, assim, a pessoa quando tem um espírito forte, ela transmite, parece que ela muda o físico dela. Sim. Então, assim, muita coisa que a gente pensa, quando a gente olha uma aparência, às vezes a gente vê assim, uma aparência, poxa, esquisito, parece que está disforme esse corpo, esse rosto. Aquilo incomoda no visual quando a gente bate o olho, mas depois a gente fica ali mais um pouco, observa mais um pouco, entra em contato, sim, a gente vai percebendo a riqueza que tem, sim, por trás daquela aparência. Exato. Que é a essência. Que é a essência. Então, ser mãe realmente é também descobrir, deixar esse filho se descobrir. Exatamente. Que é o que eu fiz, que eu sempre fiz. É deixar ele descobrir quem era ele. Então, assim, de todos os processos que nós já passamos, né, de escolas, de bullying, de várias situações, quando o Cauã foi convidado pela Mariana Perdomo
para fazer a propaganda dela foi no momento que foi o mais difícil para mim, da minha vida. Porque a gente estava passando por uma situação de bullying na escola, do qual eu tive que tirar ele no meio de um semestre. E uma semana depois ele foi convidado para fazer essa propaganda. E a partir de então, isso foi em 2019, a partir de então, ele virou o garoto propaganda oficial da Mariana Perdomo. Então, assim, ela viu a essência dele, o quanto ele é uma criança inteligente. E quando ele sai nas redes dela, sendo aquela criança espontânea, inteligente, as pessoas não veem a deficiência, as pessoas não veem que ele tem alguma coisa ali, que ele tem uma síndrome ou que ele é diferente, porque as pessoas conseguem se conectar com a essência dele, que é o que ele mostra, que é o que ele tem. Isso é muito importante. E agora, Carla, né? Você está com uma bebê em casa. 3 anos é uma bebê crescida já, mas é uma bebê que dá trabalho. E como que é isso, então, assim, você, mãe de 2, e se conectando agora com essa bebê? Então, ser mãe de 2, com uma diferença de idade gritante, que são 7 anos e meio, a gente tem que respirar. Tem que respirar. A gente respira pra gente não pirar. Porque são idades diferentes, muito diferentes. O Cauã entrando numa adolescência e a Isa muito bebê ainda, né? E com esse diagnóstico que a gente precisa entender ainda como que é feito essa comunicação com ela, porque você precisa deixar tudo muito claro. As coisas não podem ser de qualquer jeito e nem a qualquer hora. Tem que ter muita disciplina, porque tudo sai da rotina. E aí, sair da rotina, quem tem espectro autista sente, entra em crise, ufa, e ali tumultua toda a comunidade ali, a família. Sim, tumultua todo o núcleo familiar. Porque aí ela quer bater no Cauã, porque ela entra em crises, e aí eu preciso explicar para ele como que é isso, né? Como que funciona o cérebro dela. Então eu tenho que explicar que são pessoas diferentes, né? Que o Cauã, com tudo isso, ele tem as dificuldades dele e ela tem as dela. Então eu preciso que ele entenda, porque ela ainda não consegue entender. Então que ele entenda que ela precisa desse cuidado, dessa escuta, dessa fala mais clara, mais objetiva, porque para a gente não entrar em tantos conflitos. Também precisa de limite. Limites. A importância e a dificuldade de colocar limite. Sim, que não é fácil. Então, hoje, quando alguma coisa sai, né, do controle dela, porque eu estou colocando limite, aí ela quer chamar a atenção chorando. Olha isso. E aí eu já sei, porque ela já fecha a carinha dela, já começa assim, querendo soluçar e já querendo chamar a atenção de uma certa forma, e eu preciso ser firme nessa hora. E eu falar, não é assim que a gente vai fazer. Não é assim que tem que ser. Fácil, gente? Não. Nem um pouquinho. Leva. E aí, essa mãe no trabalho, sendo criativa, com a sua própria agenda e produzindo. Então, gente, pensa comigo. Eu sou essa mulher que essa faz tudo, né? Que a gente tem, dá conta dos filhos, dá conta da empresa, dá conta da casa.
mas que a gente precisa parar um pouco, respirar e pensar. Por quê? Porque eu trabalho com criação. Trabalhar com o cabelo é trabalhar com criação. Então, eu crio para você a sua identidade. Eu crio para você o seu molde. Então, eu preciso estar atenta a várias questões. Então, eu sou muito dessa observadora, eu gosto de ter essa escuta atenta, né? De você me contar como que é, o que você faz, para a gente poder chegar num consenso dessa criação. Então, além de tudo, a gente tem que fazer vários cursos, são várias inovações, se reinventar todos os dias, porque o mundo tá aí. As coisas estão aceleradas, as coisas vão passando, mas a gente tem que estar conectada com o que move a gente. E o que move a minha vida também é o meu trabalho. Ai, que ótimo, que realização. Sim. E aí, Carla, o relaxar. Quando que essa mãe, essa empresária relaxa? Então, a minha mãe... Um círculo de mulheres. Criou algo para as filhas, para a gente fazer junto com ela, que é uma viagem em família só de mulheres. E desde o ano passado a gente vem fazendo essa viagem, que a gente não leva filhos, a gente não leva maridos, vai só as mulheres. E isso foi fundamental para a gente parar e observar tudo que está acontecendo com a gente. Porque no nosso dia a dia, a gente não consegue parar e olhar, por exemplo, que essa flor é um laranja com amarelo, a gente não consegue ver detalhes. Mas quando a gente está longe, a gente consegue observar o todo. O que eu posso fazer para melhorar para fulano? O que eu posso fazer para melhorar para o ciclano? O que eu posso fazer para melhorar comigo? Então, tudo isso leva você a acreditar que você está viva, que você, apesar de tantas coisas, você é uma mulher que tem vida além da casa, do trabalho e dos filhos. Ai, que show! Então, a Carla deu aqui para nós muitas dicas de como a gente pode levar a maternidade, a gente pode conciliar. Não é fácil, não vai ser simples. Muitas vezes a gente vai ter que buscar essas alternativas em outros locais, em outras relações, como a Carla buscou na mãe dela, na irmã. E, enfim, é só para te dar mesmo os parabéns, te desejar o melhor neste mês de maio, mês das mães. E para você aí, fica com a gente, continua no nosso quadro Fada Azul, porque a gente está indo nessa direção, na direção de uma vida boa, tá bom? Obrigada. Que lindo, obrigada.